Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus, agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Cumprimentar os irmãos aqui da casa com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês que vão aí participar dessa live aí, quero também louvar a Deus pela sua vida, tá? Te desejar um dia abençoado com a paz de Cristo. Que esse ensinamento de hoje, irmão, esse estudo de hoje possa te ajudar, né? Te ajudar no reino de Deus. Nós vivemos num mundo onde dos quatro cantos do mundo opera o sistema satânico, e só que Deus está no controle, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nada é fácil, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tem um preço para pecar, tem um preço para não pecar, tem o preço de quem vive solteiro, tem o preço de quem vive casado, tem o preço de quem não trabalha, tem o preço de quem trabalha. Então tem um preço de quem tem saúde, tem o preço de quem não tem saúde. Tudo, tá entendendo? Tem um preço a pagar, né? E quero trazer da parte de Deus na manhã deste dia um ensinamento que está em segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 5, onde eu estava orando ao Espírito Santo, pedindo a Ele uma palavra, que Ele me revelasse um texto, uma mensagem. E abri a Bíblia, comecei a folhear, e Deus me deu da parte dele essa oportunidade de poder ter estudado em cima desse texto e trazer para vocês, para compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 5, é a leitura, né? Tem por tema um reino em uma situação desesperada. Esse é o tema desse ensinamento: um reino em uma situação desesperada. A gente vamos ver aqui algumas coisas em cima desse texto. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, ele vai dizer assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, passei aqui, vou repetir o 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa
resistir. E não há quem te possa resistir. Então, do versículo 1 ao versículo 6. É a leitura desse texto. Quero explicar algumas coisas para você nessa manhã, irmão, sobre essa palavra, que é muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já enfrentou alguma situação na qual você simplesmente não sabia o que fazer? Você já enfrentou alguma situação que chegou ao ponto de você dizer que não tem mais jeito, que não tem mais solução? Quando eu era usuário de droga, irmão, a minha mãe até para macumba me levou. E quando chegou na macumba, e eu acho que o interessante é isso, é bom que para quem vive, né? Para quem teve experiência. A gente hoje vai para a igreja, irmão, a gente é miserável na igreja. O pastor pede uma oferta e diz que o pastor é ladrão. O pastor pede o dízimo, o pastor é ladrão. Tudo é ladrão. E minha mãe queria me ajudar de várias maneiras. Uma delas me levou para macumba para me libertar. E quando chegou na macumba, o macumbeiro lá pediu uma quantia de dinheiro que minha mãe não tinha condições de pagar lá o negócio deles lá. E minha mãe voltou para casa, vi no semblante dela a tristeza, que ela queria me ajudar, mas não pôde. Né? Não pôde. E não tem esse negócio do macumbeiro, não sei que mudou, né? Não, vou quebrar aqui para você. Não, vou fazer de graça. Você está entendendo? Irmão, que eu saiba, o único que ainda, irmão, faz as coisas por você é Deus. Ó, aqui nessa casa de recuperação, quantas pessoas que eu tenho aqui que não pagam nada? Vai na macumba. Você tem que pagar. Tá entendendo? Você tem que pagar. Aí você vive uma situação hoje, igual eu vivi no tempo que eu vivia escravizado pelo diabo. Dependendo de onde você bate a porta, irmão, ela piora mais ainda. O que você está enfrentando hoje? Nós vamos ver aqui o rei Josafá, com toda a regalia, com todos os soldados, com todo o amparo. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser ameaçado de um grande exército tentar invadir Judá, para tomar Judá e fazer deles escravos e matar alguns. Aí veja bem, o inimigo parecia cercar, impedindo até dele ver uma saída. Sabe por quê, irmão? Porque são 3 nações que se ajuntaram contra Judá. Você imagina aí, se ajunta os Estados Unidos, se ajunta... qual é a outra nação potente aí? Rússia. Hã? Pronto, e China, né? Esses 3. Se ajunta Estados Unidos, China e Rússia. Contra o Brasil. Tem saída para o Brasil? O que o presidente vai dizer? Estamos ferrados. Estamos ferrados. Estamos sem saída. Só os Estados Unidos, só essa nação é considerada a nação mais potente, né? Se eu não me engano, né? Uma das maiores. Você imagine 3 contra o Brasil. Você imagina aí. Muitas das vezes vem coisa na nossa vida que a gente acha que não tem mais saída. Nós estamos cercados.
Nós estamos cheios de problema. Talvez a sua vida esteja desse jeito. Sem saída, não tem solução, está tudo perdido. Faço o bem e só levo o mal, vou parar de fazer o bem. Não, não pare não, tua recompensa vem de Deus, mulher. Tua recompensa vem de Deus, eu não paro não. Só que eu quero trazer esse primeiro tópico fazendo uma pergunta. Quem foi Josafá? É muito importante, porque diante da leitura, a Bíblia ela vai deixar bem claro que no versículo 3, Josafá teve medo. Quem é Josafá? Para que nós possamos estudar esse texto, nós precisamos saber desse personagem. Então, quem foi Josafá? Presta atenção no que eu vou explicar aqui para você. É o primeiro tópico. Quem foi Josafá? Primeiro, Josafá foi o quarto rei do sul de Judá. Nós sabemos que eram 12 nações e elas foram divididas. Jerusalém e Judá. Elas foram divididas. Só que Josafá, ele foi o quarto rei de Judá. Ele era filho do piedoso rei Asa, do rei Asa. Sabe o que é o rei Asa? Aquele que Deus disse assim para ele: Rei Asa, enquanto tu estiver comigo, eu estarei contigo. Quando tu me abandonar, eu também te abandonarei. Irmão, nós temos como é que eu posso dizer? Eu estou com a palavra na boca e não sai, irmão. Uma concepção de Deus tão errado, que a gente acha que a gente pecando, errando, a gente vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia e Deus está lá com a gente. Está cheio de Deus. Porque você não conhece a Bíblia. Se lê a Bíblia, você lê de cabeça para baixo. Irmão. Tá entendendo? Eu não conheço esse Deus que é assim. Você tá entendendo? Eu já tive prova disso. Aí. Isaías capítulo 59, versículo 2. O que é iniquidade para você? É aquilo que eu faço de continuo. E o que a Bíblia diz? Que Deus não recebe a tua oração, vira o rosto para ti. É bíblico. A minha saída agora o que é? Eu me entregar para o diabo? Não. É eu me arrepender. O que é arrependimento? É abandono, é abandonar. Pastor, como é que sabe, que os pessoal sabem que você abandonar? Eu tenho 26 anos, irmão, na fé. Aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Aquilo que eu praticava, as pessoas viam, e hoje elas não vê mais eu praticando. Arrependimento, meia volta, abandono. Agora, você imagina aí, Deus disse para o rei: e quando você estiver comigo, eu vou estar com você, irmão. Eu vou te proteger, vou te guardar, vou guardar sua família, vou te dar livramento, vou te abençoar, eu vou te prosperar. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 18, na mão do Senhor está o que? A riqueza, a prosperidade, a honra, a justiça. Tudo é de Deus, irmão. Céu, terra, mar e tudo que nela, tudo é de Deus. Está entendendo? Tudo é de Deus. É Deus que levanta, é Deus que abaixa, é Deus que exalta. Deus é Deus. Aí, Josafá era filho desse rei. O rei morre e agora Josafá vai assumir. Quando Josafá assume o reinado, irmão, ele tem 35 anos. Ele tem 35 anos quando ele assume o reinado. O pai morre e ele agora vai assumir. Irmão, é interessante, e eu digo isso por experiência, há uma diferença muito grande. Quando você participa, é uma coisa. Quando você assume, é outra. A responsabilidade está toda em cima de você.
Quem te ajuda, a responsabilidade não está em cima dele. Hoje os meus filhos vivem isso. Hoje eu tenho 2 filhos que cada um tem a sua família. Hoje as responsabilidades estão em cima deles. Quando eles moravam comigo, a responsabilidade estava em cima de mim. Apesar que eu colocava a responsabilidade neles. Mas eles não tinham a responsabilidade que eu tinha. Pela casa, pela comida, pelos pagamentos. Tem aquele ditado, só sabe onde o sapato aperta quem calça. Quem calça. Onde é que eu quero chegar com isso, irmão? Sabe aquela mulher samaritana, capítulo 4? Aquela mulher samaritana, ela conversando com Jesus, disse assim, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus disse, quando ele vier, ele já veio. Ele está aqui, ó, convosco. E ele começou a ensinar aquela mulher se tornou uma evangelista em Samaria. Ela sai, anuncia toda a cidade. E está todo mundo aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Quando a mulher vai abrir a boca para falar, o que ele diz para ela? Não precisa mais você falar nada. Nossos olhos agora veem, nossos ouvidos agora estão escutando. Ou seja, tem hora que nós precisamos ouvir, tem horas que nós precisamos falar, mas tem hora que nós precisamos tomar atitude também. Porque esse pessoal tomaram atitude de ir até onde Jesus estava pessoalmente. Ouviu falar da mulher, agora os olhos deles contemplavam aquilo que ela falou. Tem hora que nós temos que deixar de comer papa. Quando a gente come papa é porque tem alguém colocando na nossa boca. Aí você já pensou, irmão, você é velhinho. Você com 35 anos, igual que o filho de Asa, comendo papa. Que coisa feia, né, filho? Barbudo. Né? Coisa feia. Às vezes tem gente que é até casado, tem gente que é até avô. E aí tem que botar papa na boca do bichinho. Coisa feia, né? Você tem assim na sua casa, tem gente assim, barbudo? Que você ainda coloca papa na boca dele? Tem que parar com isso. A Bíblia diz que Josafá agora com 35 anos vai assumir uma nação. Olha aí, irmão. Vai assumir uma nação, uma responsabilidade muito grande. Só que Josafá se depara com algo muito interessante. Sobre ameaças. Sabe aquele do contra? Sabe aquele que quer acabar com você, mãe? Sabe o seu filho que quer acabar com você, mãe? Sabe o seu filho que quer acabar com você, pai? Sabe, patrão, aquele empregado, tá entendendo, que quer te derrubar? Sabe, mulher, aquele inimigo que quer acabar com o teu casamento? Josafá se vê agora desse jeito. Para onde se vira, tem inimigo. Se vira para o lado direito, tem inimigo. Para o lado esquerdo, tem direito. Na frente, tem inimigo. Se olha por detrás, tem inimigo. Ou seja, estou cercado. Para onde eu me viro, só tem gente falso, mentiroso, enganador, usurpador, aproveitador. O que eu vou fazer? Não tem saída para mim. Não tem saída para você. Talvez hoje no seu emprego você está entendendo, querendo sair do emprego. Saia não. Hoje talvez você está querendo sair da igreja. Não saia não. Quem tem que sair é o diabo. Quem tem que sair é o diabo. Você se lembra de Pedro? Quando Pedro foi usado pelo diabo. E o que Jesus disse? Estava Pedro e o diabo usando Pedro. O que foi que Jesus disse? Sai, Pedro, foi? Não, Jesus disse, para sair o diabo da vida de Pedro. Pedro, tu fica, porque ainda vou tentar ainda te restaurar. Pedro, tu fica que eu vou tentar te ajudar. Tá entendendo? Mas o diabo tem que sair, porque se o diabo continuar, não tem como eu te ajudar. E o que foi que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, até quando tu serás pedra de tropeço? Satanás teve que sair, Pedro teve que ficar.
Eu quero dizer algo aqui para os meninos aqui. Quem tem que sair daqui é o diabo, irmão, não é vocês não. É o diabo que usa vocês para usar droga, mentir, enganar, roubar, furtar, adulterar, fornicar. É o diabo que tem que sair da vida de vocês. É o diabo que tem que sair da nossa vida. Se o diabo estiver me usando também, não é eu que tenho que sair, é o diabo que tem que me sair. Tá entendendo? Eu estou incluindo aqui todos nós, eu não estou ficando de fora, eu não estou dizendo assim, você, apontando o dedo do seu nariz. Tá desse jeito aqui o meu dedo, ó, apontando para você e para mim, somos nós. É o diabo que tem que sair. Porque o diabo é que faz mentir. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Faz mentir, faz enganar, faz furtar. É obra do diabo, faz adulterar. Tá entendendo? Faz tirar a vida. Tudo isso aí é o diabo. Então é o diabo que tem que sair. Muitas das vezes a gente sai de um lugar para ir para o outro pensando que o lugar que é o problema. E o problema está em nós. Tem gente que sai de um estado para ir para o outro. E muitas das vezes não é. Eu saí do Ceará para ir para o Rio de Janeiro, para melhorar a minha vida. Cheguei lá, foi piorar, meu. Cheguei lá, foi nos morros do Rio de Janeiro. E mentindo para a mãe. Mamãe ligava e dizia assim, eu tô bem, mãe, fica tranquilo aí. Uma coisa que a gente gosta é de mentir, principalmente para a mãe. Tô bem, mãe, tô tranquilo, não pode ficar em paz aí, tá entendendo? E eu tocando tiro no morro. Muito louco. Para a gente melhorar, é o diabo que tem que sair de nós. Quando eu tive um encontro com Jesus, dentro da favela onde eu morava, no Siqueira, Fortaleza, Ceará. Eu sou uma prova viva, eu não saí de lá. Quem teve que sair foi o diabo da minha vida. E no mesmo canto onde eu era o terror, onde eu metia medo, tá entendendo? Onde eu trocava tiro, eu fui com a Bíblia, eu comecei a pregar e o povo ficava de boca aberta. Comecei a fazer culto nos lares. E grande foi o testemunho. E eu me vi nessa situação igual o Gadareno. Gadareno queria ir com Jesus. Jesus disse, não, você vai ficar aqui que você vai testemunhar de mim. Eu fiquei lá na favela do Siqueira testemunhando de Cristo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, quem foi Josafá? Quem foi você? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você aqui na casa de recuperação?